Pai do Senhor, meus irmãos, pastor Edson Maciel, em Assembleia de Deus Brasileira em Fé de Vasconcelos, segunda-feira, abençoadíssima pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma breve reflexão e aproveitando o ensejo, convidar você para conhecer nossa igreja aqui em Fé de Vasconcelos, próximo à estação ferroviária da Gianete, Rua Márcia Angélica Lopes, 121. E o nosso telefone para contato, WhatsApp, uma palavra amigo, uma oração, 11 99588 0003. 11 99588 0003. Isso posto, eu quero pensar com vocês nos dons espirituais, né? Eu tenho a palavra da ciência, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A palavra da ciência ali, meus irmãos, é a capacidade de ler e interpretar o texto. A leitura e interpretação do texto, ela deve ser muito cuidadosa. Eu não posso achar, eu não posso entender que, pensar que. Não, eu tenho que ter certeza. É óbvio, muito óbvio que nós estamos no século XXI, no ano de 2023, né, e as coisas evoluem. O que era dito séculos ou anos atrás, hoje a gente entende que não era bem assim. Por outro lado, há coisas que não mudam. A doutrina da Trindade é a doutrina da Trindade. Se há algum equívoco, os equívocos são naquilo que depende de elementos interpretativos, como, por exemplo, Gênesis 6, quando diz que os filhos dos homens se enamoraram as filhas, como é que é? Os filhos de Deus se enamoraram das filhas dos homens. Durante muito tempo, todo mundo acreditava que aquilo ali era anjo que tinha apetite sexual por mulheres. Hoje já se sabe, né, se tem certeza que aqueles filhos de Deus ali são a linhagem piedosa de Sete, tá bom? Porque anjo, de acordo com Jesus, não se casa nem se dá em casamento. Eu tenho vídeo falando sobre isso, mas rapidamente, para entender essa fala de Jesus, é necessário entender o contexto bíblico, que começa lá em Gênesis. Quem casa? Homem. Quem é dada em casamento? Mulher. Jesus não falou à toa, não se casa, nem é dado em casa e não se dá em casamento. Não, o homem casava, porque ele comprava, ele pagava um dote, né? No Antigo Testamento tinha que pagar e pagar muito. Haja vista Jacó, trabalhou 14 anos né, pelas irmãs. Haja vista Moisés, chegou lá fugindo do Egito, ele era empregado de Jetro, muito claro isso, lá no início de Êxodo, fala assim, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro. Não era dele, ele estava pagando o dote por ter casado com Zípora. E isso é muito claro. Então, todo mundo sabe hoje que filhos de Deus, os anjos, por exemplo, não têm apetite sexual, são seres assexuados. Então, a palavra da ciência é a capacidade de leitura e interpretação do texto sagrado, levando em consideração todo o contexto. E ela não pode ser ou não deve ser indutiva. Mas, pastor, eu tenho a Bíblia de estudo indutiva. O senhor está indo contra a maré. Olha, desde sempre as igrejas tradicionais históricas são indutivas. Pois é, por isso que está como está. Por isso que está como está. Não pode ser indutiva, tem que ser dedutiva. Porque quando é indutiva, eu pego uma partícula para entender o todo. Quando é dedutiva, eu tenho que ter o todo para entender a partícula. Tá certo? Então, isso é ponto pacífico. Outro exemplo muito claro, a luta de Jacó no Vale de Jaboque com aquele ser que aparentemente é sobrenatural. Aquilo ali é um homem. É muito claro que é um homem. O texto de Gênesis deixa claro que é um homem macho, um ser humano. O problema é Oséias, se não me falha a memória, é Oséias. Oséias usa o termo Malak. Lógico que Oséias, né, o profeta menor, ele está fazendo uma referência a um texto. Então, quando ele chama de anjo, ele está usando uma linguagem figurada. Ele não está dizendo que aquilo era um ser sobrenatural, um ser espiritual. Era um homem. Como que eu tenho tanta certeza que era homem, irmão Edson? Porque um ser espiritual não tem carne. Olha, Gênesis, Oséias, Lucas 24, que Jesus fala, toque em mim, espírito não tem carne. Então seria impossível para Jacó tocar num ser espiritual.
num ser sobrenatural, num ser angelical. Então, o dom da ciência nada mais é do que a capacidade de ler e interpretar o texto. Fala, mas, ô pastor, você está sendo racional. Eu estou sendo racional, mas você vai dizer que não é inspirativo? Como que pode dizer que não é inspirativo? Quando Pedro, no batismo com o Espírito Santo, lá em Pentecostes, ele fala: não se espantem, isso é o que dizia o profeta Joel. Ele foi racional ou foi espiritual? Aliás, como se separa a espiritualidade da capacidade intelectual do cristão? Se o texto diz que nós temos a mente de Cristo. Percebe um monte de informação, irmãos? Eu não estou sendo falacioso e nem estou usando palavra de persuasão. Eu estou sendo claro. Temos que ler as Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, o máximo possível, para não cairmos em engodo, nas ciladas de pseudos anticristos aí, de pseudos cristos, né, que são anticristos, pseudos profetas, que são falsos profetas, mentindo em nome de Deus. Pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Venha para conhecer a nossa igreja. Não estou falando para você sair da sua igreja. Venha conhecer a nossa igreja. Você que não tem igreja nenhuma, está afastado, precisa se encontrar com Deus, foi enganado durante tanto tempo de que não sofreria mais, de que não ficaria mais doente, que você ficaria rico e não aconteceu nada. Pois é. Temos uma palavra de Deus para você. Temos uma oração para você. Nós somos uma igreja como qualquer outra igreja. Não é? Uma igreja simples, uma igreja que anuncia o evangelho de salvação, com diferencial. A gente não vai esfolar você. Nós só temos dois tipos de oferta aqui, que é o dízimo e oferta. Só isso. Não tem oferta especial. Deus não está mandando eu pegar 1.000 pessoas com R$ 1.000. Não, Deus não faz isso. Né? Particularmente, Deus não faz isso. Deus está me revelando agora que já escolheu você e você não vai dormir direito se não der os R$ 1.000. Não, isso não vai acontecer. Está escrito, filhinhos, examinai os espíritos. Examinar o espírito é preste atenção no que está sendo dito. Tudo que eu estou dizendo, analise. Seja um bereano. Né? Os bereanos iam verificar se o que o Paulo dizia era verdadeiro. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Nós temos um curso, sábado agora vamos reiniciar. Nós estamos no livro de 2 Reis. Vem estudar conosco. Venha ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, entender a Bíblia para podermos, enfim, fazermos pregações expositivas, para podermos, enfim, entendermos de teologia sistemática, teologia pastoral, ética cristã. Sem conhecer a Bíblia toda, não dá. A gente disfarça. Deus abençoe a sua vida. Hoje é segunda-feira. Deus ilumine o seu coração. Que a graça de Deus repouse no seu lar, na sua vida, no seu casamento e onde for necessário. Amém? Seu irmão em Cristo, pastor Edson, entre em contato conosco, conversar, bater um papo, quer conhecer aqui a nossa comunidade, Rua Márcia Angélica Lopes, 121, nosso telefone 11 99588 0003. 11 99588 0003. Paz a todos.